E neste momento, quem presta depoimento no Supremo Tribunal Federal é o ex-presidente Jair Bolsonaro na ação penal que apura a tentativa de golpe de Estado em 2022. Bolsonaro disse que não procede a acusação contra ele, que avaliou possibilidades dentro da lei, mas negou tentativa de golpe. Bolsonaro também voltou a questionar as urnas eletrônicas. O primeiro a ser ouvido hoje foi o comandante da Marinha, almirante Almir Guarnieri Santos. Ele confirmou no depoimento à segunda turma do Supremo Tribunal Federal que participou de reuniões no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, em dezembro de 2022. Guarnieri disse que em uma delas, dia 7 de dezembro, foram discutidas medidas... Esse material a gente vai exibir em seguida, porque foram os depoimentos que antecederam ao depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então a gente vai ouvir agora um trecho da fala do ex-presidente, está sendo ouvido, começou o depoimento dele logo após o almoço, e nesse momento está acontecendo uma pausa nessa audiência da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Então vamos ouvir um trechinho da fala do Bolsonaro. A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais diz logo na entrada aqui: as fragilidades das urnas eletrônicas sem o voto impresso. E mais na frente, também, a Associação Nacional dos Peritos Criminais diz: fraude sistêmica facilitada, consenso científico, todo o sistema eletrônico / computacional possui vulnerabilidades. Então, basicamente, senhor ministro, a minha retórica me levava a falar dessa maneira. Essa reunião não era para ter sido gravada, algo reservado. Como em tudo quanto é local, se faz reunião reservada. Alguém gravou, no meu entender, de má fé. E ela tornou-se pública. Eu não estaria explicando essa questão aqui agora. Essa foi a minha retórica, que eu usei muito enquanto deputado e depois como presidente, também buscando aí o voto impresso como uma forma a mais de termos mais uma barreira, né, para evitar qualquer possibilidade de se alterar o resultado de umas eleições. Só corrigindo, o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro já foi encerrado, né? Houve uma pausa e em seguida a segunda turma do STF vai ouvir o ex-ministro da Defesa no governo Bolsonaro. Sobre esse dia de interrogatórios, aliás, os depoimentos começaram ontem e prosseguiram hoje, a gente conversa agora com o analista político e jornalista Fábio Zambelli, meu amigo. Boa tarde para você, tudo bem, querido? Boa tarde, Eduardo. Muito obrigado pelo convite. Segundo dia de depoimentos, Fábio, a gente lembra que já prestaram depoimentos ontem o Mauro Cid, que foi o braço direito de Bolsonaro, é o delator, o Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, e hoje, Almir Guarnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, e a gente ouviu agora há pouco o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pergunto para você, antes de ser ouvido, Bolsonaro disse mais cedo que poderia falar por hora, se pudesse ficar à vontade. Também pediu até para exibir alguns vídeos e teve esse pedido negado pelo ministro Alexandre de Moraes. Você acompanhou, deve ter acompanhado o depoimento do Bolsonaro. Alguma surpresa, Fábio? Então, Eduardo, um depoimento bastante previsível do ex-presidente. Ele procurou ali refutar as acusações que pesam contra ele, mas muito na linha do que ele vem dizendo há alguns meses, das entrevistas que ele concede. A grande diferença é que no interrogatório, diante ali do seu algoz, né, do ministro Alexandre de Moraes, e do Procurador-Geral da República, Paulo Bonet, que ofereceu a denúncia contra ele, ele tomou alguns cuidados. Acho que foi um depoimento bastante sereno, ele procurou controlar ali um pouco a sua vontade de dizer algumas frases mais contundentes, né? Ele procurou ser bastante cuidadoso na minha avaliação, fez um depoimento dentro dos padrões de Bolsonaro, depoimento sóbrio. Me chamaram a atenção 2 pontos, né? Primeiro ponto, o fato dele ter, por mais de uma vez, ter pedido desculpas ao ministro Alexandre de Moraes, né? O fato que ele vinha evitando, historicamente, desde o governo, depois também se deixou o governo federal, o ex-presidente sempre manteve ali um tom bastante beligerante na direção do ministro Alexandre de Moraes. Então, me surpreende um pouco o fato dele pedir desculpas agora na condição de réu, e o fato dele ter tratado a questão do golpe como uma, abre aspas, coisa abominável, né? Ele procurou usar uma expressão forte, que talvez vá ocupar as manchetes de jornal aí de hoje e de amanhã,
para mostrar um certo distanciamento de qualquer tentativa de alguma intervenção que fosse fora das 4 linhas da Constituição, como ele mesmo disse. Mas, fora esses pontos que eu acho que foram, de alguma maneira, surpreendentes, o ex-presidente procurou manter ali a linha da sua defesa, que é de negar peremptoriamente que ele tenha tido qualquer participação em qualquer mobilização que fosse contrária à Constituição depois das eleições de 2022. Fábio, o ex-comandante da Marinha confirmou a reunião com Bolsonaro, mas negou a minuta. Mauro Cid insiste que o ex-presidente leu e fez alterações na minuta do golpe. Ela é crucial para encontrar a intenção da trama golpista por parte da alta cúpula? Sim, a minuta, a chamada minuta do golpe, né, como foi apelidada ali em Brasília pelos investigadores e depois pela imprensa também, ela é o que é chamado de prova material ali, de uma ligação entre todo esse processo de contestação das urnas, da segurança das urnas eletrônicas, com a contestação do resultado eleitoral e as medidas que foram debatidas para supostamente impedir a posse do presidente Lula. Então, em termos de instrução do processo de julgamento ali, esse documento, esse papel, né, ele é a prova materialidade para esse movimento todo que está sendo denunciado pelo Procurador-Geral da República. Então, tudo que se refere à tal da minuta do golpe é muito importante para a instrução do processo e, posteriormente, para o julgamento. Então, ontem nós tivemos o ex-ajudante de ordens do ex-presidente, Mauro Cid, afirmando perante o juízo que submeteu esse documento ao ex-presidente e que ele teria feito alterações, né, teria editado, entre aspas, o documento. O que Bolsonaro procurou dizer hoje é que não se recorda de ter tido contato com esse documento e, no máximo, ele admitiu que, em algum momento, foram apresentados ali alguns considerandos, na visão dele, projetados numa tela rapidamente, né? Mas ele procurou demonstrar que não teve nenhuma intervenção, quer dizer, não teve nenhuma ligação dele, seja pedindo para modificar ou aceitando parte desse conteúdo da suposta minuta golpista. Então, sim, essa é uma peça relevante. Segundo o delator, né, Mauro Cid, teria tido uma participação do ex-presidente na edição desse documento. O ex-presidente hoje procurou se distanciar dessa prova material. Então, eu acho que vão ficar as versões e aí caberá aos ministros da primeira turma fazer um juízo sobre a materialidade dessa prova. A gente estava acompanhando hoje, né, Fábio, tirando o Mauro Cid ontem, todos os ouvidos, inclusive ontem, o Ramagem, hoje os demais, todos eles nunca ouviram nem viram essa tal de minuta, né? A posição de contestação da segurança das urnas eletrônicas mudou por parte de alguns, mas Bolsonaro, a gente viu agora há pouco, seguiu manifestando a sua dúvida, né? A intenção das defesas é alegar que, se não há dúvida, não há motivo para planejar um golpe? Eu vejo assim, para as defesas, o que é importante é tentar descolar uma coisa da outra, né? Porque, veja, a Procuradoria-Geral da República ofereceu uma denúncia que estabelece um vínculo causal, né, desde o processo em que o presidente, aquela reunião do ex-presidente com os embaixadores em que ele aponta problemas na segurança das urnas, que foi realizada em agosto de 2022, é estabelecida uma cronologia de fatos que tem prosseguimento com várias iniciativas contestando a segurança das urnas durante o processo eleitoral. Depois de terminada a eleição, outros movimentos de ocupação de quartéis, enfim, de atentados que aconteceram em Brasília, e associando também isso ao 8 de janeiro. Então, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, faz uma conexão entre a contestação às urnas eletrônicas e o que aconteceu no dia 8 de janeiro, o atentado que houve ali aos 3 poderes em Brasília, o ataque aos 3 poderes. O que as defesas tentam fazer é fazer um descolamento desses fatos, né? Eles dizem que o fato do presidente contestar historicamente a segurança das urnas não tem relação com qualquer iniciativa de cunho golpista. Então, é nesse sentido que a gente observa os depoimentos. O problema, na minha avaliação, é que o ex-presidente, eu acho que no seu depoimento, ele teve alguns momentos em que ele não conseguiu explicar, por exemplo, por que ele, depois de uma eleição com o resultado proclamado oficialmente, continuou consultando a cúpula das Forças Armadas
sobre medidas relativas à segurança das urnas. Então, o ministro Alexandre de Moraes sublinhou muito fortemente esse ponto, né, dizendo que, terminada a eleição, o ex-presidente continua consultando militares sobre medidas que poderiam ser tomadas. Quais medidas poderiam ser tomadas, já que o resultado já estava proclamado, né, e segundo o ministro Alexandre de Moraes, todas as oportunidades em que as urnas eletrônicas foram contestadas, a resposta oficial do Tribunal Superior Eleitoral era de que elas eram seguras, né? Então, o ex-presidente não conseguiu, na minha avaliação, se desfazer dessa dúvida sobre qual a intenção que ele tinha procurando a cúpula militar no momento em que a eleição já estava resolvida e apenas ali se aguardava a diplomação e a posse do presidente Lula. Obrigada, viu, Fábio, pela sua participação aqui no nosso TJ Aparecida, por nos ajudar a entender tudo o que está acontecendo. A gente vai seguir acompanhando o processo aqui também, o julgamento, a gente volta a trazer todas as informações. Obrigado pela disponibilidade, viu? Muito obrigado, boa tarde. Abraço, Boa Fábio. tarde. Até mais. Um abraço. E as audiências nesta terça-feira começaram com os depoimentos de 3 outros réus do chamado núcleo crucial do golpe, conforme denúncia da Procuradoria-Geral da República. O primeiro a ser ouvido hoje foi o comandante da Marinha, almirante Almir Guarnieri Santos. Ele confirmou no depoimento a segunda turma do Supremo Tribunal Federal que participou de reuniões no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, em dezembro de 2022. Guarnieri disse que em uma delas, dia 7 de dezembro, foram discutidas medidas de garantia da lei e da ordem, mas negou ter recebido qualquer documento que pudesse ser considerado uma minuta golpista. Esse foi o nome dado ao rascunho de um documento que previa a declaração de estado de defesa e a prisão de autoridades para impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo denúncia da Procuradoria-Geral da República, 7 de dezembro é a data em que o então presidente Jair Bolsonaro teria conversado sobre a minuta com os comandantes da Marinha e do Exército, além do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Guarnieri também negou que tenha colocado as tropas que comandava à disposição de Bolsonaro para uma ruptura democrática. Em que reunião, eventualmente, que participou, o senhor teria dito que colocava as suas tropas à disposição? Senhor ministro, eu nunca usei essa expressão. Em seguida, foi a vez do ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro, Anderson Torres. Ele também declarou que não se lembrava de ter recebido ou tratado de uma minuta golpista e que a apreensão do documento durante uma operação de busca da Polícia Federal em sua casa foi uma surpresa. É a minuta do golpe, né? Eu brinco que é a minuta do Google, né? Porque está no Google até hoje. Esse documento, ministro, foi entregue no meu gabinete, no Ministério da Justiça. Eu levava diariamente 2 pastas para minha residência, uma delas contendo a agenda do dia seguinte, eventuais minutas de discurso, coisas nesse sentido, e outra com documentos gerais que vinham no Ministério. Eu realmente nem me lembrava dessa minuta, fui ver isso quando foi apreendido pela Polícia Federal, foi uma surpresa. Foi um documento que eu tirei do envelope, naquela época, o senhor devia, não sei se estava acompanhando, mas isso era voz corrente na esplanada dos ministérios, estava difícil trabalhar, inclusive a gente recebia minutas, ideias e uma série de coisas pelo WhatsApp, papel. Eu vi na imprensa que 2 autoridades disseram que receberam, uma das autoridades disse que se recebeu 3 minutas como essa, e isso foi parar no meu escaninho ali, eu levava pastinhas como essa aqui para casa todos os dias, essas pastinhas simples, eu não carregava pasta, e isso foi dentro de uma dessas pastinhas, ministro, e na minha casa foi colocado para ser descartado. Eu nunca tratei isso com o presidente da República, eu nunca tratei isso com ninguém. Como secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres negou ter se omitido nos ataques de 8 de janeiro, às sedes dos 3 poderes em Brasília. Segundo ele, o episódio foi gerado por uma falha no protocolo de segurança. Torres também admitiu que não tinha elementos técnicos sobre fraudes nas urnas eletrônicas após o resultado das eleições de 2022. Ainda de manhã, foi ouvido o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. Ele, porém, só concordou em responder às perguntas feitas por seu advogado.
Heleno disse que não tinha conhecimento de um plano de golpe. O senhor diz a seguinte fala, e aqui abro aspas: não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições, e fecho aspas. O senhor poderia esclarecer esse ponto? Essas duas palavras são usadas normalmente quando nós queremos caracterizar que precisa uma ação imediata, né? Não é nada que envolva urnas eletrônicas, é uma ideia transmitida na reunião ministerial, onde estava o presidente da República presidindo essa reunião, e eu fiz questão de dizer que me preocupava a situação que nós estávamos vivendo politicamente e que nós precisávamos agir antes que isso aí trouxesse maiores problemas para o sucesso das eleições. Ok. Então, quando o senhor fala virada de mesa e soco na mesa, o senhor está querendo dizer em sentido literal ou no sentido figurado? Não, sentido figurado, lógico. Pronto. Então, quando o senhor fala essas expressões, em algum momento o senhor quis dar a entender algum tipo de ação contrária à Constituição ou ao Estado Democrático de Direito? Não, de maneira nenhuma. Isso aí era uma ação dentro... É importante que o presidente Bolsonaro colocou que ia jogar dentro das 4 linhas. E eu segui isso aí religiosamente em todo o tempo que estive na presidência.